Esse processo de desmonte dos cinemas, desses vários campos, a grande região chegou a ter cerca de 70 cinemas de rua, né? Esses equipamentos, você sabe de alguma coisa, de alguma... Algumas coisas foram preservadas. É interessante você falar sobre cinema, porque além dos cinemas de rua, existia então em Campos também os cinemas de clube. Por exemplo, eu sou sócio do Automóvel Clube, que está completando agora esse ano, completando 100 anos, e o próprio clube, os clubes sociais também, eles tinham as sessões de cinema. O Automóvel Clube tinha, o sócio tinha as carteirinhas para poder assistir às sessões de cinema. Então, o cinema exerceu, e exerce até hoje, um fascínio. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu vejo um bom filme, uma boa tela em casa, tudo, mas quando você entra numa sala de cinema, aquele som, aquela tela gigantesca, eu sempre falo, cinema é cinema, né? É outra coisa. Então, sempre existiu esse fascínio muito grande. E os clubes também tinham suas sessões de cinema, né? Tinha suas salas de cinema, salas de projeção. E muito equipamento foi preservado, tem alguma coisa. Por isso que eu perguntei. Esses dias o Gustavo Sofiati, na visita que nós fizemos a São Fidélis, quando o professor Lohan Vidal estava aqui, falando sobre os festivais do Super 8. Também, isso é um outro... E que foram vários, né? A gente ficou até impressionado. Era em nível nacional. Nós tínhamos em Campos um comunicador, né? O Nicolau Lozada, e ele instituiu o troféu Chuvisco de Ouro. Chuvisco de Ouro. E tem um fato curioso sobre que amarra cinema de Super 8 com Teatro Trianon, é que existia uma pianista em Campos chamada Mona Lisa, e ela fez um roteiro de um filme para se inscrever nesse festival de Super 8, e ela pediu para gravar a demolição do Trianon. E ela colocou a demolição do Trianon nesse festival. Infelizmente, a Mona Lisa ela não está mais em Campos, ela ainda é viva, ela mora em Paris, mas a gente não conseguiu localizar a cópia. A gente queria a cópia desse filme, né? Que foi gravado por um campista chamado Rui Barros. Rui era um fotógrafo, um homem que mexia com... Ele também sabia consertar relógios. E ele fazia muita fotografia e filmagem. Ele filmou a demolição do Trianon. Eu sinceramente, eu não conheço o vídeo. Ele foi gravado acho que em Super 8, né? Acho que não era VHS, era Super 8. Mas eu queria, de uma forma muito curiosa, conhecer esse coisa. E ela escreveu esse vídeo dela no primeiro festival de Super 8. Olha que interessante. A gente estava falando sobre vários outros filmes que foram gravados, por exemplo, no Solar dos Aires, no Solar da Baronesa. O Wellington Peninha, eu já falei assim, Peninha, o que você tem aí para a gente conseguir rodar isso, se encontrar alguma coisa? Peninha é outro confrade nosso do Instituto de História que tem um monte de acervo, passou por muita... nesses movimentos, né, de cinema, fotografia, tudo em Campos, né? Muito bom. Vamos aos cinemas, já que já entramos no assunto? Vamos lá? Próxima fotografia. Gente, esse prédio é emblemático demais. Isso, né? Sim, São José, né? Tá resistindo, né? Tá resistindo. Tá naquele boom que nós falamos de Campos, tinha... O Joilson afirma o que? Mais de 90, 70? 70, quase 70. Mas ele inclui também os cinemas do interior, né? Sim. As usinas tinham cinema. Não só da área central, né? Mas de todo o interior. Correto. Isso. Morangaba, Tocos, Goitacazes. Saturnino de Brito, todos esses... associado às usinas. As usinas, isso. Esse tinha capacidade para 500 pessoas, né? Isso. Cinema bem grande. Passa a próxima foto pra gente, por favor. Tem uma foto do... não. Tem uma que é do interior dele. Não tem. Tá na dissertação do Joilson. E o que acontece, gente, pra você que não é de Campos, ou pra você que pegou o podcast, o Cine São José está localizado em plena Avenida 28 de Março. Isso. E hoje serve como uma espécie de antiquário, amigo. Um brechó, né? Um brechó. Que algumas peças ficam ali. Faz muito tempo que eu não entro. Isso. Né? Faz muito tempo mesmo, mas é uma construção imponente também, né? Mas é aquilo que a gente sempre discute com relação à preservação do patrimônio arquitetônico. A fachada está mantida. Você pode fazer um retrofit, fazer um cinema atualizado, com ar-condicionado, com som, tudo bem. Mas o que é bacana? Você manter a fachada. E ela está bem preservada, a fachada o prédio está... Um prédio de 1940, né? Tem ali a data ali. 40 e fechado em 80, né? Isso aí. Fechamento relativamente recente, né? Isso. Muita gente tem lembrança, né? Muita gente tem lembrança desses cinemas, né? Temos aí também esse próximo, que tem um letreiro luminoso. Tem Cine Dom Marcelo. Dom Marcelo. Tem um fato curioso, né? Vocês reparem no letreiro
que o Dom é com N. Eu ia te perguntar isso. Isso, muita gente grafa o Cine Dom Marcelo com M. Nos jornais. Isso, nos jornais e tudo, né? Aí quando eu recebi essa imagem aí, eu falei, gente, que maravilha, o cine era com Dom, o Dom é com N, né? Eu acredito que de todos os cinemas, pelo menos assim, nas pesquisas que eu fiz, antes eu já estava dando uma olhada nesse assunto, é o que tem menos informação, né, Genilson? Né? É o Dom Marcelo. 1970, né? E aí o Joilson aponta que ele fechou em 80, né, já? Deixa eu ver aqui. Em 80. Em 80, né? Também, capacidade de 500 pessoas. 500 pessoas, grande também, né? A curiosidade disso aí, dos campistas, vão lembrar que muita gente metia a cabeça nesse vidro, porque ele não tinha um recuo, ele era uma lâmina toda fechada de vidro, tinha bilheteria, as pessoas compravam, aí tinha um jogo de espelho de vidro, olha. que as pessoas... Eu, com certeza, aconteceria isso comigo, eu não tenho dúvida. É muito, muito interessante. Você sabe o endereço dele, Genilson? Onde é que ele ficava? Ele hoje... Ele hoje é uma agência, já passou... É uma agência bancária. Ele é na rua 13 de Maio, em frente ao Banco Santander, da 13 de Maio, em frente ao Hotel Planície, né? Que estão reativando, reativando o Hotel Planície. É naquele trecho ali. Que, na verdade, é bom ter... Foi muito importante vocês terem lembrado a localização. Por quê? Porque exatamente ali naquele cinema Dom Marcelo existia um grande teatro em Campos chamado Teatro Empírio. O Teatro Empírio, que ele não tinha uma fachada para... A gente não tem foto do Empírio, tá? A gente não tem um registro fotográfico do Teatro Empírio. Mas ele tinha uma entrada estreita pela Rua 13 de Maio, né? Rua direita, e a saída ela pelos fundos, né? Que é, no caso, a Rua da Quitanda, que é a rua que hoje é Teotônio Ferreira de Araújo. É muito interessante. Que, aliás, eu acho que ele era o teatro mais utilizado nessas conferências abolicionistas, né? Foi onde... Aí você fecha o raciocínio da questão que separava. É como se fosse um teatro mais popular. O Teatro Empírio, ele tinha essa vocação de ser acho que um preço mais em conta, aquela coisa toda para um público. Estratificava as pessoas. E, obviamente, era o teatro das massas, né? O teatro que Nilo Peçanha, o Zé do Patrocínio, os abolicionistas, né? O nosso... O Lacerda, né? O caso Lacerda, né? O Glauber, inclusive, ele identifica pelos anúncios de jornais os tipos de espetáculos, os tipos, ritmos musicais que eram mais comuns a uns do que a outros, né? Meninas, como é que tá nosso tempo aí? Vamos ter que acelerar um pouquinho, hein? Vamos lá, vamos pro próximo. Olha essa foto. Esse aí é o interior do do cinema Goitacá. Eu tinha umas fotos, porque ela é uma construção de 55, né? O cinema Goitacá foi inaugurado. Ele era um grande cinema, foi um dos maiores cinemas. Fechou também em 1980, estou olhando aqui. 80, né? 80. Muitos Esse aí eu tenho muita memória dele. Vi muito filme nesse cinema, né? A boca E é curioso que parece parece um teatro, não é isso? Parece um teatro. E virou igreja, né? Hoje é uma igreja evangélica. Acho que a gente tem mais uma foto dele. A próxima, talvez? Não. Isso aí já é o Capitólio. É o Capitólio. Eu consegui essa fachadinha, essa foto da fachada, né? Que está do lado direito. Eu não conhecia essa imagem. Isso. Hoje é um estacionamento. Foi demolido. Aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Genilson, fala pra gente a localização. Porque a gente ficou hoje debatendo antes ali, porque a demolição dele é recente, né? Do Capitólio. Não com essa fachada eclética que nós estamos mostrando para o público em Campos, né? Sim. Mas eu acho que sim, ele ficou fechado durante muitos anos, né? É ali, eu não vou lembrar o nome da rua, mas é a rua onde Marcelo Sampaio mora, a rua conhecida como Rua dos Frades, né? Que na verdade, os fundos da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda tem um acesso lá por essa rua, né? Então, ele ficou fechado durante muitos anos, aí o proprietário demoliu, mas não era a fachada eclética que está ali. Eu não sabia que a fachada tinha mudado. Mudou. Porque o que me impressionou do Capitólio é que ele foi definitivamente demolido depois de 2008. Eu já estava em Campos, eu vim para cá em 2006 e eu não tenho nenhuma lembrança. Aí eu perguntei a Larissa se ela tinha. Aí foi engraçado, já que é um podcast, a gente pode falar sobre isso, gente. Nós rimos muito.
porque o Capitólio depois acabou sendo usado como cinema, mas aí como é que você falou no arquivo? Gente, eu não vou lembrar o termo. Que o Coliseu também se prestou isso. Na decadência dos cinemas, aí ficou, vamos dizer assim, filmes B, time B. Filmes da produção B, né? E também muita coisa de pornografia. Filmes pornográficos. Era o Coliseu e o Capitólio. Tinha essa marca, né? Na decadência, tentando sobreviver, tentando manter um espaço, né? O Capitólio, se eu não me engano, eu estava lendo, foi inclusive tentaram fazer uma casa de shows, uma boate, ali também não deu muito certo, né? Parece que por conta de briga. Uma área residencial também, mas ali complicado. Muita coisa. Bem complicado.